Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e espero que estejam bem. Eu vou aqui trazer para vocês um vídeo um pouco diferente do que eu trago e vou apresentar para vocês o iceberg de Friday Night Funkin' atualizado e contar aqui para vocês separando por 5 camadas fatos interessantes, teorias, coisas a respeito do jogo, mods e algumas polêmicas bem controversas que envolveram alguns acontecimentos na comunidade. Ou seja, vou mostrar aqui de uma maneira mais aprofundada o que está por trás do nosso tão amado joguinho de ritmo em que controlamos nosso boyfriend em diversas realidades diferentes. Olá pessoas, pra quem não sabe como funciona, um vídeo de iceberg é dividido por camadas. Quanto mais fundo chegamos, mais desconhecidos os temas se tornam. O iceberg apresenta todos os maiores mistérios, teorias, easter eggs e curiosidades sobre algum assunto em específico. E bem, hoje eu lhes apresento o iceberg completo de Pop Playtime. Camada 1. Topo do iceberg. Game Banana hackeado. No início de setembro de 2021, um dos sites principais onde os mods de Friday Night Funkin' são postados foi atacado por um moderador desonesto chamado Patrick Grady, que logo em seguida decidiu deletar alguns dos mods mais populares, todos ao mesmo tempo. E um hacker conhecido como Art invadiu e baniu muitas contas do Game Banana de alguns moderadores de Friday Night Funkin'. O Game Banana conseguiu controlar a situação e implementou várias medidas para garantir que isso não acontecesse novamente. Mas, no entanto, o dano já estava feito e muitas pessoas pararam de confiar no Game Banana, passando a buscar alternativas como o Game Jolt. Promessas. Após o lançamento da Week 7, os desenvolvedores de Friday Night Funkin' iniciaram um Quickstarter para financiar a versão completa do jogo, e a meta inicial era de $60 mil, mas a comunidade conseguiu arrecadar mais de $2 milhões. E isso significa que uma série de metas extras foram adicionadas no jogo, como cenas animadas, multiplayer online e muitas outras. No entanto, muitas pessoas têm reclamado que isso está demorando muito para ser lançado, e muitos afirmam que o problema principal foi a falta de comunicação, já que os desenvolvedores não estavam informando a comunidade sobre o andamento do desenvolvimento do jogo. E isso foi parcialmente resolvido com a criação de um blog onde eles publicavam atualizações semanais sobre o processo do jogo, porém dificilmente eles faziam isso também. E atualmente lançou recentemente a Week 8, que tá realmente bem feita, com mecânica nova, cutscene e tal. Mas e todas aquelas promessas? Afinal, eles conseguiram bem mais do que a meta. Mas bem, seguimos sem todas essas novas coisas e também é uma equipe bem pequena de 4 pessoas para isso. Teoria do Bob. Creio que vocês ainda lembrem do antigo mod do Bob, aquele bichinho todo mal desenhado que ia ficando cada vez mais braba cada vez que a gente derrotava ele. E no mod do Bob, aparecia um link que te levava para um site e outro que te levava para o Google Drive, onde aparecia alguns arquivos, algumas fotos. E eu vou começar aqui falando do site. Logo de início, aparece uma foto do Bob bem bizarra te encarando, e logo após, várias e várias vezes aparecia a frase: "O Bob está bravo". E sempre se repetindo, cada vez mais e mais. E mais pro final, é possível encontrar um áudio que, ao ser tocado, esse é o som que aparece. Porém, fiquem tranquilos que se acelerar, é possível ouvir apenas a música tema do Bob. Nada muito macabro e confuso até aí. Porém, o mais estranho tá mesmo nos arquivos do Drive, que é possível receber eles assim que você zerava o mod Bob 2.0 na última semana. E ao entrar, é possível ver 10 arquivos com algumas fotos, onde 4 são textos, 4 são imagens e um áudio. E uma dessas imagens tem um desenho de uma família, com um pai, uma mãe e uma menininha que provavelmente é filha deles. Aí vai ter um arquivo Word que vai explicar umas coisas, como por exemplo, quais compras foram feitas para casa. E essas anotações foram feitas pela Jess Noah e o Lennon Noah, que são os pais da criança. E tem um arquivo chamado Jenny que só vai mostrar mesmo que a menininha ainda estava em alfabetização. E bem, aí vem as coisas importantes daquela lista de compras que foram compradas pelo Lennon, pai da menina, que era um balde,
livro de como limpar tapetes, e aqui diz que foi por conta de um acidente líquido no trabalho. E no dia 22 está escrito que a Jess disse na cara dele que ele era louco. Então ele disse que ia mostrar essa loucura pra ela. E o dia 22 foi quando ele comprou todas aquelas coisas por conta do acidente. E no dia 23 ele começa a citar o Bob. E ele diz novamente que acham ele louco. E em seguida conta sobre um experimento que anda fazendo com uma gosma. Eles vão ver, esses experimentos têm que funcionar. Eu fiz tanto com essa gosma que tem que funcionar. Essa inteligência artificial, eu amo tanto, é tão inteligente. Tenho que trazê-lo para o nosso reino. Ele será lindo. A loucura impulsiona a inovação. Isso aconteceu no mesmo dia em que a mãe Jess comprou uma câmera e a justificativa era que ela estava documentando, o que deixa provável que ela estava realmente investigando o Lennon. E isso fica ainda mais nítido pela nota. Eles estão atrás de mim. Temo que não tenho muito tempo. Mesmo que eles me peguem, Bob pode assumir por mim. E após isso, é escrito que as outras notas foram arrancadas. O que significa que o Bob era uma inteligência artificial criada por Lennon, já que ele só cita o Bob após falar que criou uma inteligência artificial. E o Bob era o único personagem que conseguia controlar aquela gosma preta. E no final da parte 2 da música, ele vira um monstro e perde a batalha pro Boyfriend. E com sua raiva, ele se tornou aquele monstro que não conseguiu controlar depois. Lemon Demon. O Lemon Demon é uma das criaturas mais assustadoras e bizarras do jogo, e ele toma o lugar de Skid e Pump assim que eles são derrotados. E através da letra da música que o Monster canta, é dito que ele quer devorar a Girlfriend, caso a gente não derrote ele. Mas qual o motivo dele querer fazer isso justamente com ela e não com o boyfriend em si, por exemplo? Para isso, eu vou contextualizar um pouco para vocês. Na Semana da Mommy, tem aqueles dançarinos que ficam ali em cima da limusine, e segundo uma animadora oficial de Friday Night Funkin', o Phantom Arcade, esses carinhas são meio burrinhos e podem ser substituídos se for preciso, e eles são feitos em garrafas ou tubos de ensaio pela Mommy e pelo Daddy. E na Week 5, é possível ouvir ele cantando assim. Ou seja, que faz referência de algo sendo criado artificialmente a partir de outro, o que pode ser que ele tenha alguma relação com aqueles dançarinos frutos do experimento. E como ele é o mais diferente, talvez ele seja algo como um erro, que não estava no controle deles, mas que foi criado sem querer pela Mommy e pelo Daddy. E em uma das artes dos arquivos do jogo, é possível ver o nascimento dele, totalmente deformado e assustador, que nasceu de uma forma até que parecida com as dos capangas, só que mais sem controle, digamos assim. E o motivo pelo qual ele quer atacar justamente a Girlfriend, filha do casal, pode ser porque ele tem essa obsessão faminta por ela por conta da raiva e da sede de vingança contra o Daddy e contra a Mommy, ou talvez porque ele também queria se sentir como sendo aceito, como um filho, no lugar da Girlfriend, ao invés de um simples experimento que resultou em fracasso. Anúncios. Desde que Friday Night Funkin' se tornou um sucesso, muitos anúncios de mods recém-lançados apareciam, e é comum isso acontecer com qualquer jogo que seja, e sempre apareciam quando você assistia algum vídeo do jogo, para que você clicasse. Afinal, quando você assiste um vídeo sobre algo do YouTube, ele te indica um anúncio que na teoria tem a ver com aquilo. Porém, além das mais tranquilas, apareciam algumas bem duvidosas na maior parte das vezes. Além disso, o fato de que os anúncios são bastante explícitos, considerando que a maioria dos fãs eram crianças e adolescentes. Camada 2 – Águas Rasas. Silly Billy. Silly Billy é um mod que vem ganhando bastante repercussão ultimamente, e algo bastante interessante, porém triste, é a história por trás dele. Eu vou contar aqui bem resumidamente, mostrando alguns detalhes. Nesse mod, o Boyfriend confronta uma versão de si mesmo, só que de um universo alternativo que se chama Yourself. E essa versão é de um Boyfriend devastado e totalmente quebrado por conta da morte da Girlfriend, que era conhecida como Herself. E ele não se enquadra exatamente como o vilão, mas sim como o Boyfriend que sofreu intensamente com a perda dela, o que gerou um desespero e busca por validação, ou seja, ele quer receber uma validação e orgulho de quem seja, e isso é bem perceptível nessa parte da música.
e essa parte pode ser dirigida pro boyfriend e a herself. Porém, algumas pessoas também acreditam que pode ser dirigida também ao criador do personagem que infelizmente veio a falecer. Inclusive, é possível ver o espírito da herself em uma cena em que aparece uma luz vermelha atrás dele. Ash. Ash era um programador que trabalhou em vários mods diferentes de Friday Night Funkin', como Indie Cross, Bob and Buship X e Entity. E em 2022, ele foi criticado por muitas pessoas por concordarem em ajudar a programar os mods, receber o pagamento pelo trabalho e depois simplesmente procrastinar, nunca realizando o trabalho prometido, sempre inventando desculpas, até que o trabalho acabava sendo feito por outra pessoa ou o mod simplesmente colapsava devido à sua preguiça. E também houve acusações de que Ash foi a pessoa que vazou alguns mods como Hypnos Lulab, Indie Cross, além de alegações de que Ash sabia de um determinado assunto que era problemático, mas permaneceu em silêncio pro bem da publicidade das atualizações do mod Bob and Buship. Até o momento desse vídeo, já se passaram mais de 2 anos e o Ash não tentou responder a nenhuma das acusações. Assets antigos e inutilizados. Nem todos os elementos que os desenvolvedores fizeram foram realmente para o jogo e acabaram sendo trocados por outros ou simplesmente não utilizados, como por exemplo, mecânicas de batalha. Basicamente, Ninja Muffin menciona uma vez que uma mecânica de luta estava sendo planejada para ser adicionada no jogo, mas isso foi deixado de lado por um tempo. Além disso, vários sprites não utilizados foram descobertos para o Boyfriend, assim como também para o Daddy, que se acredita serem restos dessa mecânica descartada. Por exemplo, o Boyfriend jogaria o seu microfone e desviaria de ataques, e esse sprite do Daddy chutando é um dos seus ataques descartados. E tem a Wiki 54 Prototype, que é uma imagem não utilizada nos arquivos que apresenta uma renderização em 3D do Boyfriend, meio que uma brincadeira que os desenvolvedores fizeram com a ideia de que o jogo vai evoluir tanto até chegar no 3D quando a Wiki 54 chegar. E aqui temos o Tankman fazendo a Spook Dance. A não utilizada animação do Pico chutando a girlfriend da caixa de som na cena de Stress, e uma animação censurada não utilizada de um soldado do Tankman sendo furadinho durante a cena de Stress. E essa animação ela vai sim aparecer caso nas configurações a censura esteja ativada, e nisso o sangue vai aparecer azul. E também temos algumas versões antigas de alguns personagens, como os capangas, os rascunhos da Mommy, rascunhos do antigo Monster e alguns do Senpai, que meu Deus, esse aqui ficou extremamente bonitinho e esse aqui eu simplesmente não sei o que aconteceu. E também temos a antiga logo do jogo, né, que seria a logo de Friday Night Funkin' originalmente nos rascunhos, e alguns outros mais aleatórios também. Mods estranhos. Bem, no meio de vários e vários mods do jogo, era praticamente impossível não existir um ao outro mais peculiar e inusitado, ou um sem sentido como esse aqui, ou até mesmo duvidosos como, por exemplo... Camada 3, longe da superfície. Sky. O Sky Mod foi um mod feito por Bibi Panzo, baseado em uma garota real chamada Boyfriend's Wife Forever. O mod foi deletado devido a uma variedade de incidentes controversos, principalmente porque pessoas estavam fazendo artes não muito apropriadas de Sky, e acho que nem precisa falar o porquê isso é um problema. Além disso, houve incidentes em que as pessoas invadiram o servidor oficial do Discord do mod da Sky para enviar spam de conteúdos nojentos. Também houve acusações de que Boyfriend's Wife Forever, a inspiração de Sky, pode ter instigado essa invasão no Discord, além de alegações de que ela mesma fez algumas coisas muito estranhas, como urinar durante uma transmissão ao vivo. Apesar de tudo, Sky permaneceu sendo uma personagem bastante popular na comunidade. Vi.
Esse mod foi um mod feito por usuários do 4chan para usuários do 4chan, inspirado por usuários do 4chan. Devido a esses elementos inspirados no 4chan, houve muita discordância sobre o conteúdo do mod, em particular pelo fato de que uma das músicas tinha um nome baseado numa palavra em inglês que começa com N, que é usada normalmente para autos racistas, e pela existência de um quadrinho de tais conteúdos escondidos nos arquivos do jogo. E também houve muitas alegações de que o mod continha vírus, que permitia aos criadores hackear os computadores das pessoas que baixavam o mod. No entanto, quase não havia evidências de vírus, e a maior parte da prova do vírus era o fato de que o Bibi Peso havia sido hackeado na mesma época em que o mod lançou e ganhou mais popularidade. No entanto, Bibi Peso nunca havia baixado o mod, e esse hack foi posteriormente revelado como sendo realizado por alguém chamado Art, que não tinha ligação alguma com esse mod. #Dementia. Existe um mod chamado Everywhere at the End of Funk, que é um mod inspirado em um álbum de música chamado Everywhere at the End of Time, que é uma representação musical da demência e amnésia. E o mod recebeu uma grande quantidade de atenção, que obviamente levou a muitas fanarts. E, infelizmente, algumas das fanarts eram muito insensíveis ao conceito da demência, especialmente quando foram postadas nas redes sociais sob a hashtag Dementia. Assim, se alguém quisesse encontrar postagens sobre a demência real, ao procurar pela hashtag Dementia, acabava encontrando primeiro imagens de uma criança de desenho animado chorando em um canto, que era o boyfriend. E isso levou as pessoas alegando que Everywhere at the End of Funk estava romantizando a demência, o que claramente não era a intenção dos criadores. E esse problema foi resolvido com os criadores pedindo desculpas e para que eles mudassem a hashtag para caso quisessem enviar fanarts para hashtag Everywhere at the End of Funk, em vez de Dementia. E, além disso, postaram um tweet mais longo explicando sua posição sobre a demência. E caso queiram ler, fiquem à vontade para pausar o vídeo. Agot. Agot era um mod muito popular sobre um OC chamado Agot, e os desenvolvedores até criaram uma conta oficial no Twitter administrada por essa pessoa que possuía o OC, The Innuendo. No entanto, ele foi criticado por comportamento anti-LGBT, principalmente por dizer que o mês do orgulho é bobagem. E ele também aparentemente permitiu que alguém chamado Squeezel Diesel, considerado um transfóbico na época, entrasse em um servidor de Minecraft e desconsiderou as críticas como pessoas sensíveis. E ele mais tarde fez um tweet mais longo onde tentou justificar as suas ações, dizendo que agiu daquela forma porque se absorveu demais na interpretação do personagem. E eventualmente ele transferiu a propriedade do mod para o Sugar Rachel, e mais tarde o transformou no mod Entity. Retrospector. Retrospector é um músico e youtuber que criou o mod Retrospector pro Friday Night Funkin', onde o jogador batalha contra 7 de seus OCs, representando 7 pecados capitais. E o lançamento original do mod só continha o Retrospector, representando a ira. Mas tinha outra personagem que era Sakuroma, representando a luxúria. E muitas pessoas reclamaram sobre o design exagerado da Sakuroma, alegando que Friday Night Funkin' é um jogo para crianças e não deve conter esse tipo de coisa. Apesar dela representar e ser a personificação da luxúria, e também Friday Night Funkin' não é um jogo para criança, ainda mais especificamente para alguns mods. E o mod acabou sendo restringido do Game Banana, e o Retrospector respondeu dizendo que ele iria ultrapassar os limites de Sakuroma, puramente para irritar as pessoas que reclamaram do seu design. E ele mais tarde postou no Twitter afirmando que se distanciaria da comunidade de Friday Night Funkin' e se concentraria principalmente em seus próprios mods e nos mods dos seus próprios amigos. E o primeiro mod de Retrospector está atualmente incompleto, sem sinais de que será concluído algum dia. Camada 4 – As Profundezas. El Taco. El Taco foi um criador dos mods Crazy Girlfriend e a Carol Ex-Boyfriend em meados de 2021, e ele foi exposto por ser abertamente anti-LGBT, tendo prometido fazer até mesmo um mod chamado Friday Night Funkin' vs LGBT.
E a Otaku também fez muitas postagens na comunidade do seu canal no YouTube, onde ele fazia piadas contra a representação gay ou trans em jogos. E atualmente, todas as contas de mídia social de Otaku com certeza foram banidas por conta de seus atos. Nyx the Shield. Nyx the Shield é um músico mais conhecido por criar músicas de Undertale como conteúdo de fã, bem como também por criar o mod X-Event para o Friday Night Funkin', e ele foi criticado depois de criticar abertamente o desenvolvedor de Friday Night Funkin', Ninja Muffin, e também tem uma versão ao Newgrounds por tolerar e abraçar conteúdo e comportamentos perturbadores. E de forma inexplicável, ele também foi bem claro sobre o seu ódio pela comunidade de Friday Night Funkin', dizendo que não gosta de fazer vídeos do jogo no YouTube, mas só fazia porque recebia muitas visualizações. Isso gerou muitas críticas com pessoas chamando ele de arrogante, porque ele falava muito sobre odiar o jogo, seus criadores e a comunidade, mas ele continuava fazendo vídeos no YouTube para simplesmente obter lucro. E além disso, o Ninja Muffin chamou ele de parasita por explorar Friday Night Funkin' e por ter uma perspectiva ignorante sobre o Newgrounds. E pelo que posso ver, todos seguiram em frente da situação, com Nyx simplesmente abandonando o conteúdo de Friday Night Funkin' e focando em músicas sobre Undertale. Fruit Dally. Fruit Dally era uma música que trabalhou na equipe do mod Doki Doki Takeover no final de novembro de 2022. E alguém chamado Mega Blade postou um documento do Google expondo ela por assédio, e Blade detalha como ele entrou em relacionamento com Lee. Mas logo descobriu que ela era muito desconsiderada com o tempo pessoal dele e fazia avanços indesejados nele, apesar de ele estar muito desconfortável com isso. E Lee também tentou entrar em relacionamento com outras pessoas que já estavam em relacionamentos na época, e outras pessoas também acabaram vindo à tona e explicando suas próprias experiências com ela, o que fez ela pedir desculpas e sair de todas as redes sociais em março de 2023. Lee voltou a sua conta no Twitter para postar um tópico onde ela se desculpava com todos que ela machucou, mas então ela deletou sua conta novamente, e atualmente todas as músicas da Lee foram removidas do Doki Doki Takeover. Coulson. Coulson era o desenvolvedor líder do mod Friday Night Funkin' em HD, e é conhecido por ser meio agressivo nas redes sociais. E houve um acontecimento específico quando uma pessoa aleatória no Twitter disse que o mod dele era péssimo, e ele respondeu que a pessoa tinha outros problemas com que se preocupar, referindo-se ao fato de que essa pessoa tinha câncer, e ainda disse que ela estava no leito de morte. E algumas pessoas, como o colega moderador Sivol, tentaram defender Coulson, mas a maior parte foram fortemente contra ele. Eventualmente, ele se desculpou e afirmou ter discutido privadamente com a pessoa que insultou. Funkipedia. Em 2021, muitas páginas no Funkipedia de alguns mods acabaram sendo deletadas, modificadas com algumas imagens de uma forma bem perturbadora e entre outros, como a página daquele mod bizarro do Pico já foi deletada, imagens perturbadoras e bizarras já foram colocadas na página do mod Entity, e a palavra Pidó já foi escrita várias vezes na página do mod Bob Embuship. Porém, infelizmente não se tem informações claras de quem exatamente havia feito isso com cada uma dessas páginas. Camada 5. Zona Abissal. Horror Night Funkin'. Bem, eu queria mostrar aqui pra vocês um mod que eu realmente considero o mais bizarro utilizando os personagens do próprio jogo, porém eu não consegui encontrar uma história ao certo ou uma teoria que explicasse alguma coisa sobre esse mod, mas por si só já é de se ver que não é uma coisa muito agradável. E o mod consiste em uma batalha de rap contra o Pico, e só por esse menu do jogo já dá pra ver que é algo bem bizarro e macabro. E na hora de escolher a wiki que vamos jogar, aparece uma palavra die, que significa morte, um túmulo aqui do lado e um boyfriend bem tranquilo aqui no meio. E quando iniciamos a wiki, aparece tudo tranquilo, o Pico normal aqui batalhando contra o boyfriend, mas quando a primeira música acaba, isso acontece com a girlfriend. Ela morre simplesmente porque algo saiu do chão e acabou perfurando ela. E o Pico já não é mais o mesmo, com os olhos estranhos, pretos, uma pupila estranha,
com uma cicatriz na testa e sangue escorrendo da boca. E nisso, a voz dele vira um barulho horrível e perturbador. E então, depois que a música acaba, a wiki acaba também. Mas parou por aí? Não. Na terceira e última semana, o que já estava ruim começa a piorar. Porque agora eles estão num lugar mega sinistro, que eu não sei dizer ao certo o que é exatamente, mas dá pra se ver no fundo que tem um portal ali. E a girlfriend continua no mesmo estado. E o Pico fica ainda mais distorcido e com os dentes bizarros, e a voz dele vai ficando cada vez mais tensa de se ouvir. E assim que a wiki acaba, toca essa música aqui. Ucrânia versus Rússia. Esse é bastante autoexplicativo, já que alguém simplesmente achou que seria uma boa ideia fazer um mod onde duas bolas com as cores da bandeira da Ucrânia e da Rússia se enfrentavam em uma batalha de rap. Obviamente o mod foi removido do Game Banana por ser extremamente inadequado. Amoraltra. Amoraltra era o diretor do mod Bobby and Buship, e ele se meteu em grandes problemas por falar em particular com a então conhecida Aether DX, e postou um pedido de desculpas muito vago sobre isso. No entanto, ele foi criticado por muito mais depois de ser colocado sob os holofotes, onde houve acusações por parte de seus colegas de que ele sobrecarregava e pagava mal sua equipe de moderação, o que em grande parte foi refutado, mas também houve outras alegações envolvendo ele criando e tweetando tais artes de si mesmo e de seus dois amigos, Blue Sky e Minishu. E, porém, ele disse que consentiram na criação da arte, mas não estavam cientes de que iriam publicá-las. E após que tudo isso foi à tona, ele não interagiu com mais ninguém desde 2021. Aether DX e Jester Frog. Esses são dois acontecimentos independentes, mas o Aether era um programador para mods como Bobby Buship e Starlight Mayhem. Mas em agosto de 2021, ela foi exposta por influenciar algumas pessoas da comunidade, e as principais acusações foram feitas por alguém chamado Kellyanne, que detalhou em um documento do Google ter sido manipulado por Aether enquanto estava em um relacionamento. Fez uma alegação de que usava seus poderes como programadora de mods para controlar o desenvolvimento de certos mods, conforme testemunhado pelo líder do mapa do mod. Mas em abril de 2022, ela foi exposta por tentar coagir, e bem, essas alegações foram feitas por uma pessoa anônima. Cinder Ashmaker. Cinder Ashmaker foi um desenvolvedor que trabalhou em mods como Nyan Cat, e o proprietário desse mod, Nathan S., fez uma postagem na comunidade e posteriormente um tweet mais longo dizendo sobre como ele era manipulador e nojento, e detalhava como Cinder chantageava. Além disso, ele já ameaçou se auto-virar saudade e fingiu se auto-prejudicar, assim dizendo. Saint the Animator. Ele é um youtuber de animação que fazia muitas animações de Friday Night Funkin' em 2021, porém ele foi exposto por bem. E eles sabiam da idade um do outro, mas decidiram estar em um relacionamento de qualquer maneira. O relacionamento acabou devido à diferença de idade, com certeza, e havia um desequilíbrio muito óbvio. E, portanto, ela terminou com ele. E ele mais tarde afirmou que não era mas, segundo ele, só queria estar com ela. Saint não publica nada em seu canal no YouTube há mais de um ano, então é seguro dizer que ele provavelmente está fora das redes sociais por um bom tempo. Superfície. Huggy Wuggy. O personagem principal do primeiro capítulo e também o maior ícone de Poppy Playtime, se tornando mais icônico do que a própria Poppy, que tá presente no nome do jogo. Huggy Wuggy até hoje não deixou de ser a marca mais vendida de Poppy Playtime, estando presente na imagem do trailer de todos os capítulos, mesmo não estando nesses jogos. Mob Games.
Mob Games são os desenvolvedores por trás de Poppy Playtime, sendo uma mistura de canal de animação, a Enchanted Mob e a Zemination, ambos canais de animação de Minecraft. Eles se juntaram e decidiram tentar criar um jogo baseado no sucesso dos Mascot Horrors, pegando de base o estilo de gameplay de Bendy and the Ink Machine. E bem, hoje temos aí 3 capítulos de muito sucesso. Stella é Pop. Essa é uma das primeiras teorias que a comunidade teve sobre Poppy Playtime. Logo no primeiro capítulo, a teoria diz que a boneca Pop foi criada através de experimentos com a personagem humana Stella Graber. Além disso, a dubladora da Pop é a mesma de Stella. E também porque na fita VHS que nos apresenta a Stella no capítulo 1, ela demonstra ter desejos não muito normais, de se sentir jovem novamente e parecer obcecada pela vida, dizendo coisas como: só que às vezes eu gostaria muito mesmo de poder voltar a ser criança, sabe? O corpo só vai envelhecendo, e então você morre. Isso mostra que ela parecia estar bem disposta a se tornar um boneco e ser jovem pra sempre. Mas hoje em dia essa teoria não é tão relevante na comunidade. Stella permanece sendo uma personagem bem misteriosa. Smiling Critters. Os Smiling Critters são uma linha de animais coloridos criada pela Playtime Co., cada um deles contendo uma boca enorme e sorridente. Seu líder é Dog Day. Inicialmente eram apenas 7, e posteriormente Catnap entrou no grupo. Porém, muitas crianças relataram coisas negativas sobre o produto, dizendo que ele causava pesadelos. Então, depois disso, Catnap foi retirado do grupo, voltando a ser somente os 7 originais. Experimento 1006. O Experimento 1006, ou o protótipo, supostamente era um experimento que a empresa estava trabalhando e acabou dando errado, demonstrando uma alta inteligência e muita violência dentro da fábrica. O personagem até hoje é um mistério. Não sabemos quais são suas intenções ou seus planos. No final do capítulo 3, Pop diz que Catnap era o obstáculo final para encontrarmos o protótipo. Então é bem possível que no capítulo 4 nos revele mais sobre os objetivos desse personagem. A Hora da Alegria. A Hora da Alegria é tanto uma fita quanto um evento que ocorreu na história do jogo no dia 8 de agosto de 1995. Esse era um dia importante para a empresa, onde todos os funcionários estavam presentes no local. E com isso, o protótipo pelo visto controlou todos os experimentos para atacar todos os funcionários de uma só vez, acabando com todo mundo lá dentro. Ao que sabemos, apenas um funcionário não estava presente no local, e esse é o nosso protagonista. O protagonista. Um dos maiores mistérios do jogo até hoje é sobre quem é o protagonista, quem controlamos no jogo. Até hoje temos pouquíssimas evidências de quem nós somos. Ao que sabemos, somos um humano que trabalhava na Playtime, porém que não esteve presente na Hora da Alegria, sendo o único sobrevivente do local, que 10 anos depois voltou para a fábrica para descobrir o que aconteceu. Águas Rasas. Os brinquedos são os trabalhadores. O enredo principal da história é que os funcionários sumiram e que devíamos voltar para a fábrica para encontrá-los. A teoria diz que todos os brinquedos lá eram experimentos com os trabalhadores. Porém, essa teoria foi praticamente quebrada no terceiro capítulo, mostrando a fita da Hora da Alegria, onde todos os funcionários da Playtime vão de caixa. Existe um vídeo onde um funcionário que estava perto da morte pede para transformá-lo em um experimento, pois ele não queria morrer. Agora, se isso é apenas um caso isolado, ou se todos os funcionários importantes se transformaram, a gente não sabe. Multiplayer. Havia uma pasta chamada Multiplayer, que inclui um personagem selecionável na tela, fazendo com que Huggy Wuggy e Mommy Long Leg se tornem personagens selecionáveis para um jogo multijogador. Futuramente descobrimos que tudo aquilo era apenas a base para o jogo Project Playtime, o Poppy Playtime Multiplayer. Kissimiss é do bem. Essa é uma teoria que apareceu no capítulo 2, dizendo que Kissimiss, diferente da maioria dos experimentos da fábrica, é na verdade do bem. Porque quando estamos presos atrás das grades, Kissimiss aparece abrindo o portão pra nós, e então vai embora, sem nos atacar ou querer algo em troca. Já no capítulo 3, essa teoria acabou se confirmando. Nele acabamos descobrindo que Kissimiss está ao lado de Pop, que pelo visto não quer nos fazer mal. Elliot Ludwig.
Ludwig é o personagem humano mais renomado do universo de Pop. Afinal, ele é o principal fundador da Playtime Co., a empresa que se passa os 3 capítulos dos jogos. Desde o início, o público sempre suspeitou que ele não fosse uma pessoa tão boa assim. E recentemente, no capítulo 3, um áudio acaba praticamente confirmando isso, dizendo que Elliot estava com uma criança dentro de sua maleta. Encontrada em um quarto do piso superior em uma mala grande de viagem, oficiais no local reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados. Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos do corpo. Agora fica a dúvida, bom ou mal? Ollie é um personagem importante pro capítulo 3. Durante o jogo, ele nos ajuda se comunicando com a gente pelo telefone, com uma voz infantil. Ollie possui um conhecimento grande sobre o local, nos informando onde ir e sobre os perigos de cada lugar. Porém, até agora, ele se mostrou sendo um personagem do nosso lado, optando por ajudar Pop. As câmeras. Antes do lançamento do capítulo 2 de Pop Playtime, os desenvolvedores lançaram um site que nos permitia visualizar as imagens de uma câmera de segurança em tempo real, mostrando alguns segredos novos para nós, incluindo personagens que se moviam enquanto estávamos vendo as câmeras. Um enigma bem legal para a comunidade. Jacksepticeye. Em uma das fitas do capítulo 2 de Pop Playtime, nos mostra um vídeo de um funcionário assustado por ter encontrado um suposto monstro quando voltou para a fábrica à noite, que acabou sendo uma participação especial interpretada por Jacksepticeye, um youtuber bem famoso lá fora. Telas de morte. Em todos os capítulos de Pop Playtime, quando morremos acaba aparecendo alguma mensagem na tela, como por exemplo, você pode morrer depois. Isso não é sobre você. Eu ainda tenho planos pra você. Até hoje não sabemos quem é o responsável por essas mensagens. Porém, uma das teorias que mais faz sentido é ser o protótipo, já que em Project Playtime existem linhas de áudio dele que são parecidas com essas mensagens, finalizando a frase com a palavra get up. Se for realmente isso, a frase eu ainda tenho planos pra você é curiosa, já que seria o protótipo querendo algo com a gente. Mas até agora, nada disso foi confirmado. Make me part of him. Essa citação foi algo que Mommy gritou antes de morrer no capítulo 2. Na época, muitas teorias rolaram solta, mas todas levavam a um só personagem, o protótipo, já que assim que ela morre, as garras dele pegam o resto do corpo dela pra si, assim como ele faz com Catnap no final do capítulo 3. Pelo visto, o protótipo gosta de usar os corpos descartados da fábrica para benefício próprio, mas o que ele faz com esses corpos ainda é um mistério. Águas Médias. NFT. Os NFTs foram lançados juntos com o primeiro jogo. Com esses NFTs, você poderia ter um dos posters de dentro do jogo que continham segredos. Porém, hoje em dia você não pode mais encontrar esses tweets da empresa anunciando ou divulgando esses produtos. Senhorita Delight. Sendo uma das vilãs mais icônicas do jogo, ela contém duas versões. A mais famosa, que é a que nos persegue, e sua versão consertada, que é possível ver em 3 lugares diferentes. No cardboard dela, onde ela ainda está bonitinha, na fita Hora da Alegria, que dando zoom é possível perceber que não é a mesma que nos persegue, e por fim, usando a câmera livre do jogo, onde o modelo dela está presente fora do mapa, como um easter egg. Huggy Wuggy está vivo. Diferente do Catnap e da Mommy Longlegs, não vemos o corpo de Huggy Wuggy morto no final do capítulo. Sabemos apenas que ele cai lá embaixo. Existem muitas evidências para acreditar que ele sim está vivo, como seus pelos junto de sangue escondido no capítulo 2. Também é especulado que Huggy Wuggy foi o responsável por atacar Kissimisse no final do capítulo 3, já que o primeiro barulho que ouvimos é o barulho de seu jumpscare. E logo em seguida, do grito de Kissy. Também há uma evidência disso durante o jogo, onde encontramos esse desenho, em que Huggy Wuggy está ao lado de Kissimisse morta. Porém, até agora, nada disso foi realmente confirmado. Monster Immortals. Alguns meses após o lançamento de Pop Playtime, eles anunciaram uma colaboração com o jogo multijogador Monster Immortals, como uma DLC adicionando Kissimisse e Huggy Wuggy no jogo. Pop Playtime, o filme.
O jogo ficou tão famoso que foi comercializado de várias formas, desde bonecos de pelúcia até NFTs. Mas o mais chocante pra todo mundo foi saber que Poppy Playtime teria um filme, produzido pela Estúdio 71. Porém, depois de um tempo, pelo visto ele foi cancelado. E o projeto agora está na mão de uma empresa chamada Legendary Pictures. Ainda não temos muitos detalhes sobre o filme, se será contado o que jogamos ou sobre a história do passado da fábrica. Oli é o protótipo. Como nós nunca vimos o visual de Oli em nenhum momento do jogo, muito se teoriza sobre o protótipo estar nos enganando, usando a voz de uma criança para conseguir o que ele realmente quer. Talvez nem mesmo Poppy saiba quem é Oli realmente, ou tudo isso faz parte de um plano maior. O monumento do protótipo. Catnap considerava o experimento 1006 como um deus, por ter salvo sua vida na infância, e por isso decidiu construir uma espécie de monumento em homenagem a ele. O monumento é só um amálgama de brinquedos mortos juntos em um corpo só, contendo até mesmo um esqueleto humano. O limão. O limão é apenas uma piada dos desenvolvedores, onde no capítulo 1 e 3, os devs acabaram colocando um easter egg para quem usasse a câmera livre, um limão escondido. No capítulo 1, ele está presente naquele lugar final, cheio de pontes de metal, enquanto no capítulo 3, está atrás de um cardboard. Eu espero que eles mantenham essa tradição. Mommy Longlegs está chegando. Mommy Longlegs é a principal antagonista do capítulo 2, porém antes que ela fosse mostrada ao público, as pessoas montaram os quebra-cabeças graças aos NFTs mencionados antes. Depois de misturar todas as pistas que conseguimos dos NFTs, conseguiram a mensagem Mommy Longlegs is coming, confirmando meses antes a existência da personagem, sem sequer termos qualquer informação específica real sobre o segundo capítulo. Kissimiss mudou de lado. Bom, durante a fita Hora da Alegria, Kissimiss também é um dos experimentos que atacam os funcionários do local. Porém, durante o capítulo 3, Kiss mostra estar do lado da Poppy. E como sabemos, Poppy foi contra a Hora da Alegria. O que nos leva a duas possibilidades. Ou Kiss no passado foi controlada pelo protótipo, matando todos os funcionários sem ela querer, ou ela se arrependeu do que fez e acabou indo pro lado de Poppy. Leif Pierre. Leif Pierre é um dos personagens mais obscuros de Poppy Playtime, porque ele é conhecido como chefe de inovação da Playtime Co., um dos cargos mais altos da empresa. Ouvimos falar dele poucas vezes no jogo. Dentre elas temos a primeira fita do capítulo 1, onde somos avisados por ele sobre a fábrica, dizendo que a segurança do local é muito boa e para darmos a volta. A fábrica está cheia de sensores de movimento que, uma vez ativados, irão disparar os alarmes de emergência e alertar imediatamente as autoridades. Também é ele que entrevista o personagem Marcus, interpretado pelo youtuber Jacksepticeye, tentando acalmá-lo dizendo que o que ele viu não era real. Friends Forever. Quando encontramos Kissimiss no capítulo 3, ela está segurando a foto de uma criança, e ao lado dela podemos ver um desenho de Kiss escrito Amigas para sempre. Não se sabe ao certo o que ocorreu com aquela criança. A teoria mais aceita é que ela realmente era uma amiga da Kiss, mas que morreu durante a Hora da Alegria. Os desenhos. Quando entramos no escritório de Elliot, vemos na parede vários desenhos das crianças, mostrando que elas gostavam muito dos brinquedos feitos na fábrica. Ludwig se mostrava sempre sendo muito gentil com as crianças, então é normal que elas gostassem dele também. E por isso acabamos fazendo esses desenhos de presente. Dormindo durante o jogo. No final do primeiro capítulo, quando encontramos Poppy presa dentro de uma caixa, é possível ver que ela está dormindo. Porém, ao abrirmos a caixa, ela abre seus olhos instantaneamente e a tela fica preta. Descobrimos no início do segundo capítulo que estávamos dormindo, com Poppy dizendo a palavra acorde. Mas muitas pessoas não entenderam o motivo. Bem, Poppy estava selada dentro daquela caixa com o gás do catnap, e por isso tudo lá dentro está vermelho. E como sabemos, o gás do catnap é feito para colocar as pessoas para dormir. Por isso que quando abrimos a caixa de Poppy, o gás se espalhou pela sala, fazendo nosso personagem respirar aquilo e com isso cair no sono. Vem de outro jogo independente criado por outro animador do YouTube, EKR Coaster. Após o lançamento de Poppy, Coaster foi no Twitter e disse que Poppy Playtime roubou seu jogo, expondo muitas semelhanças entre os personagens dos jogos e que aparentemente roubaram a sua ideia. Mas a Mob até hoje se recusa a ter roubado algo desse criador.
Minigame dos patos. No capítulo 3, quando estamos chegando perto de Dog Day, passamos por uma sala onde contém uma piscina vazia com alguns patos. Porém, usando a câmera livre, podemos ver que esse lugar contaria com um minigame, onde passaríamos pelas águas por cima desse pato, mas provavelmente não deu tempo de finalizarem, ou apenas decidiu remover pois não combinava. Experimento 1170. O experimento 1170 foi visto como um experimento perfeito. Ele era inteligente e obediente. E bem, na verdade o experimento 1170 é o número dado ao nosso bom e velho Huggy Wuggy. Descobrimos isso na fita Desaparecimento Restrito, onde diversas vezes é mostrado que Huggy Wuggy é o tal experimento. Daddy e Baby Longlegs. Daddy Longlegs e Baby Longlegs são personagens bem misteriosos e obscuros. Apesar de nunca terem aparecido no jogo pra nós, eles foram citados algumas vezes. Uma delas em um pôster em que vemos a família completa, também como posters publicado pela Mob para comemorar o Dia das Mães. E por fim, no capítulo 3, um cardboard de Daddy Longlegs que fica apenas chiando. Esses personagens ainda se mantêm um mistério. A pose de Dog Day. Na animação inicial do capítulo 3 sobre os Smiling Critters, Catnap bota todos pra dormir, incluindo Dog Day. E se você reparar, a pose em que Dog Day fica é bem familiar, já que é a mesma pose em que o encontramos futuramente no jogo. Isso fica ainda mais claro quando vemos que tem um cobertor cobrindo as pernas de Dog Day. E quando o encontramos no capítulo, vemos que ele realmente está sem suas pernas. Bron no capítulo 3. Quando saiu o primeiro teaser do capítulo 3, existiu a teoria de que o vilão seria o Bron, o dinossauro. Acreditávamos nisso porque no trailer mostrava Huggy Wuggy com logo na frente Mommy Longlegs, que foi a vilã do segundo capítulo. E então Bron, caído em terceiro lugar. Mas pouco tempo depois a teoria foi derrubada com a chegada de Catnap. Experimento 1222. O experimento 1222 é o número dado à personagem Mommy Longlegs, que foi feita usando a criança órfã Mary Payne, uma criança que era extremamente hostil com os cientistas do local, mas que era muito gentil com os experimentos da fábrica. Por isso os cientistas acharam que ela seria uma cobaia perfeita, e a transformaram na famosa Mommy Longlegs. Pop é filha de Elliot. Muitas pessoas pensavam que Stella poderia ser a boneca Pop, mas também muitas outras acreditavam que ela poderia ser a própria filha de Elliot Ludwig, porque foi enfatizado que, enquanto Elliot trabalhava na fábrica, um membro de sua família veio a falecer, e quando vemos um documento do experimento 814, descobrimos que eles estavam utilizando a flor de papoula, ou Pop em inglês, para tentar trazer os mortos de volta à vida. As pessoas teorizavam que Pop é na verdade esse membro da família de Elliot que morreu, mas até hoje não temos essa resposta. Betty Spaghetti. Betty Spaghetti é um boneco flexível da vida real, e foi usado de inspiração para criarem a Mommy Longlegs. Podemos ver em seu trailer que ela faz exatamente o que Betty faz, no caso, esticar bastante. Águas profundas. O visual do protótipo. Provavelmente o maior mistério do jogo atualmente. Como será que o protótipo se parece? Desde o início nos é mostrado somente a garra dele. No capítulo 2, capítulo 3 e até mesmo no clipe oficial da música. O que as pessoas mais levam em consideração é o tal monumento que o Catnap fez pra ele, sendo um corpo com várias partes de outros experimentos nele. Mas o corpo original do protótipo ainda é um mistério. Porém no canal da Mob Entertainment, existia esse vídeo chamado Restauração Restrita. Dentro dele tem uma mulher trabalhando no laboratório, lugar que foi revelado o celular do protótipo. Porém lá no fundo é possível ver uma ilustração de um experimento, com apenas um braço grande e com garras. É bem possível que esse seja o visual original do protótipo, mas nada foi 100% confirmado. Quem é Kissy? Mesmo que Simice estando ao nosso lado em Pop Playtime, ainda sabemos pouquíssimo sobre ela, mas a criança por trás dela possivelmente foi revelada no trailer do capítulo 3. Assim que inicia, vemos algumas fotos do local, porém a que mais chama atenção é a dessas 4 crianças com o rosto tampado. E podemos ver que a criança número 4 está fazendo uma pose bem específica. Essa pose segurando o braço é a mesma pose que Kissy faz em diversos lugares, como durante o capítulo 3 ou no clipe musical. Acredito que a garota, quando era humana, tinha algum problema em seu braço, mas que infelizmente se manteve depois de se transformar em Kissy. Trailers.
Ao longo dos trailers do jogo de Poppy Playtime, mais especificamente no capítulo 2, vemos muitas diferenças do trailer pro jogo, desde design até polimento dos personagens, e principalmente decisão importante sobre eles, como mudar completamente o antagonista do minigame Memória Musical, de Daisy, a flor, pra Bunzo Bunny, o coelho. A carta do início. Poppy Playtime já está para chegar no capítulo 4, e até hoje não nos foi revelado quem que mandou aquela carta. Alguns teorizam que foi Poppy, outros que foi Craft Corn, pelo desenho da flor, mas eu acho que não, já que Poppy estava presa, nós que a libertamos. E Craft Corn provavelmente já havia morrido nesse ponto da história. Eu acredito que quem tenha nos enviado aquela carta foi Ollie, já que quando encontramos Kissy, Missy e Poppy durante o capítulo 3, Poppy diz que Ollie é o responsável por encontrar a gente. Fico feliz que Ollie possa te ajudar a chegar tão longe. Ele é a razão de termos encontrado você. Essa frase só faz sentido se for o Ollie que nos trouxe até lá. Além disso, aquela carta contém um erro de gramática, e Ollie mostra ter uma personalidade e voz infantil. Você conseguiu! Você deve se sentir muito bem! É normal para uma criança errar na escrita. Mas bem, por mais que tenha muitos pontos, ainda é apenas uma teoria. O protagonista sabia de tudo. No capítulo 3, quando respiramos o gás vermelho de Catnap e estamos andando pelos corredores, podemos ouvir diversas notícias que ocorreram naquela época. Porém, um áudio que chamou muita atenção foi um áudio que aparece de trás pra frente, e se invertermos ele, fala sobre o sentimento de culpa do nosso protagonista, onde ele sabia que deveria estar lá no local há 10 anos atrás. Sua presença foi ordenada 10 anos atrás e você não apareceu. Além de outras referências sobre a palavra culpa durante o jogo, como riscado no chão nessa parte. Experimento 1322. Existe uma fita no terceiro capítulo de Poppy Playtime em que um garoto chamado Kevin, o experimento 1322, está apresentando alguns problemas instáveis. Anormalidades neurais claras foram detectadas em seu check-up recente. E possivelmente se transformou em um brinquedo da fábrica. Mas ainda não temos essa resposta. Quem sabe ela venha no capítulo 4. Abismo. Kickstarter. Antes do lançamento de Poppy Playtime, a Mob Games lançou uma vaquinha virtual. Eles queriam uma quantia um tanto quanto alta, $45 mil. Porém, a vaquinha foi cancelada sem nenhum motivo quando conseguiram $222. Swap Mall. Swap Mall é um tipo de brinquedo que era muito famoso na fábrica, por conta de como eles funcionavam. Pra quem não sabe, Swap Mall é um tipo de brinquedo em que você pode trocar as partes do corpo dele pelas partes de outro brinquedo. O fato de você ter um brinquedo e poder trocar a cabeça dele por outro, tornaram eles muito famosos. E até mesmo nós fazemos um. Durante o primeiro capítulo, criamos um antes de encontrarmos Huggy Wuggy. Brinquedos rejeitados. Poppy Playtime tem muitos brinquedos rejeitados. Existem tantos deles que levaria um tempinho bom pra citar todos. Mas temos alguns bons exemplos como Daisy, a flor que foi substituída por Bunzo Bunny, e outros mais bestas como Sir Pops-a-Lot, que sinceramente parece muito uma zoeira com o Freddy de FNAF. Crise de vendas. Poppy Playtime fez muito sucesso, e não levou muito tempo pra querer começar a vender seus bonecos pra ganhar mais dinheiro. Só que conforme a fama crescia, também cresceu o olho das pessoas que vendem coisas online, fazendo assim com que produtos diferentes dos personagens fossem vendidos. Desde designs diferentes, até a personagens de cores totalmente diferentes dos originais. Experimentos com crianças órfãs. No capítulo 3, descobrimos que os experimentos da fábrica eram feitos com as crianças do local. Ao que parece, as crianças que estavam próximas da morte eram escolhidas para se tornar um experimento. Podemos ver isso acontecer diversas vezes. Theodore Gramble, a criança por trás de Catnap, acabou quase morrendo por conta de uma descarga elétrica, que praticamente parou seu coração, e logo depois disso foi transformado no Catnap. Além disso, Mary Payne, a criança por trás de Mommy Longlegs, começou a ter muitos problemas físicos e mentais por conta dos pesadelos que estava sofrendo. Podemos ver isso ser relatado na primeira fita de Poppy Playtime capítulo 3. Quando isso ocorreu, acabaram transformando ela nos experimentos que conhecemos hoje. A cabeça de Kissy Missy.
Ao passar do tempo, Cassie causou muitos conflitos diferentes. Como na DLC de Monster Immortals, a cabeça de Cassie Missy tem um formato de coração. Porém, dentro de Pop Playtime, o modelo dela é igual de Huggy Wuggy, sem a descida na cabeça para formar o coração. Makayla Hassop. Makayla Hassop era uma outra personagem que foi usada como experimentos, e podemos ver que ela foi testada para se transformar no brinquedo Candy Cat. Não sabemos se ela ainda vai aparecer, ou se é apenas mais um dos brinquedos que encontramos mortos no chão. Cassie Cutie Pillar. Cassie Cutie Pillar era o nome original de PJ Pugapillar, do capítulo 2. Mas antes de ser realmente lançado, eles decidiram mudar, e acabou se transformando nesse personagem masculino que conhecemos hoje. O exterior da fábrica. Há vários vídeos sobre a produção de Pop Playtime que não foram utilizados, mas existe um em particular que é interessante, em que vemos a fábrica do lado de fora, até mesmo renderizada. O modelo da fábrica ainda está presente no jogo, porém não conseguimos ver por conta da porta estar fechada. O que dá a entender é que o início do jogo seria do lado de fora, e não dentro como é no capítulo 1. História original de Pop Playtime. Você sabe que a história do jogo é sobre os funcionários desaparecidos, e descobrimos que eles ainda estão lá dentro e blá blá blá. Mas inicialmente a história original iria dizer que você é um ex-empregado da Playtime Co. 10 anos atrás, a Playtime era a melhor na indústria de fabricação de brinquedos. Em uma manhã, se sentindo mal, você decide tirar uma licença médica. E no dia seguinte, quando você vai para o trabalho, encontra veículos militares que protegiam o lado de fora da fábrica. Aparentemente, quando você estava doente, todas as pessoas sumiram do nada. E agora, 10 anos depois, você volta pra fábrica pra uma visita. E bom, meus queridos, esse é o iceberg de Pop Playtime. Ele foi praticamente inteiro feito por mim, já que até hoje não existia um iceberg que continha o terceiro capítulo. Então eu espero que tenham gostado. Eu te vejo numa próxima e até logo. Tchau, tchau.